Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Saiu o relatório de março do HCTR11. Vamos lá, pessoal. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Vamos dar uma olhada nesse relatório gerencial para vocês. Aqui, atualmente ele está R$ 32 e diferente do DEVA 11, nesses últimos 30 dias aí, ele foi cair. Caiu 6,57%, enquanto o DEVA 11, a gente fez o vídeo agora, subiu 7% nos últimos 30 dias. Então a expectativa é, que vamos ver o que o relatório fala para gente, esses 32 centavos que foram pagos, que hoje praticamente dá 1%, vai continuar? Não vai continuar? Então é isso que a gente vai ver aqui no relatório de março de 2024, HCTR11, entregando relatório antes de terminar o mês de abril. Já está de bom tamanho, melhorando, né? Está acelerando. É, então, vamos dar uma olhada. Foi 32 centavos, dividend yield estava dando 0,93, a cota caiu depois disso. O pessoal estava na expectativa que fosse melhor. Aqui ele fala, essa tese de investimento é um Ctrl+C, Ctrl+V todo o relatório, e aqui eles trazem os comentários do gestor. Em abril, foi anunciada a distribuição de 32 centavos, correspondente a um dividend yield de 0,93 na cota de fechamento. Ressaltamos que o rendimento que havia sido distribuído no mês anterior não é uma boa métrica de comparação, visto que possuía componente extraordinário em função do pré-pagamento do CRI gramado DILI. Então, gente, agora sim o rendimento está normalizado, 32 centavos. A distribuição de rendimento continua com base no resultado do caixa apurado. Então, que eles recebem de caixa, eles estão distribuindo. Uma vez que a diferença entre o resultado contábil desde o início do fundo e o acumulado das distribuições no mesmo período encontra-se negativo, ou seja, ele distribuiu mais do que rendeu contabilmente. Então agora ele não pode distribuir contábil mais, porque houve remarcações de CRIs, de fundos imobiliários que ele tem na carteira e derrubaram o resultado contábil dele. Ele tem que fazer essa distribuição menor. Embora mês a mês a geração de resultado contábil tenha sido superior ao valor distribuído, ressaltamos que a marcação a mercado dos ativos também pode afetar a trajetória desse computo. Assim, enquanto essa restrição pendurar, a equipe de gestão focará nas alavancadas para incrementos dos resultados recorrentes do fundo. Então, o que a gente tem? Enquanto eles estiverem negativo contabilmente, vai ficar distribuindo só o que rola no caixa. E pode acontecer de ter outra marcação de acordo com a demonstração financeira do ano passado, que ainda não foi publicada, pode ter outra marcação negativa, hein? Temos mantido os aportes no fundo HCST11 de modo a garantir os avanços da obra. Empreendimento com 53% de evolução física, que atenderá o bairro de Pinheiros, em São Paulo, região da capital paulista, com forte demanda de moradia. Então, vai ter que. Eles estão botando dinheiro lá, está em 53% ainda a obra, falta 47%. No mês, conforme mencionado no relatório anterior, foram realizadas assembleias de reestruturação do CRI, Circuito de Campos e UAN. Enteramos que as compensações no fluxo são feitas no fluxo não fluxos feitas não significam um perdão de dívida. Você fala de novo, o waiver não é perdão de dívida, e também aqui dizendo que aconteceu a assembleia do resort de lá. Vamos ao DRE. Eles sempre trazem aqui o DRE contábil e o fluxo de caixa. Não é o DRE caixa, é o fluxo de caixa. São diferentes. Mas vamos olhar o DRE contábil. Quando a gente vê o DRE contábil, a gente vê que realmente, os juros foi o melhor. Não foi o melhor. Está em linha com os meses anteriores. Vai questão de quantidade de dias úteis e etc. Normal. Agora a gente vê aqui a correção monetária, que aí é a influência do IPCA, é a melhor dos últimos meses. Isso aí significa que já usou um pouco aí na correção monetária o IPCA de fevereiro.
não teve prêmio de resgate, nem negociação de CRIs. Quando a gente olha nos dividendos que eles receberam, a gente nota aqui que houve bastante, vamos dizer assim, em linha com os meses anteriores, os dividendos recebidos de fundo imobiliário. Mas a gente olha aqui uma marcação a mercado muito grande dos fundos imobiliários negativamente. 4 milhões negativamente, que isso aqui impactou no resultado contábil, que foi R$ 1,08 por cota. Pessoal, aqui eles falam que em março o resultado contábil ocorreu, o resultado menor contábil apresentado ocorreu em uma decorrência principalmente da variação da cota na bolsa do HC-HG11. Foi o que falou, o fundo imobiliário caiu. As outras linhas apresentam poucas alterações em relação ao mês, pois com os juros variando em função dos dias úteis e a correção monetária continua no patamar elevado. Sua principal componente foi o IPCA em M-2, foi de 0,42%. Então pegou o IPCA de janeiro. No próximo mês vai pegar o IPCA de fevereiro, que foi alto. Então a expectativa aí de IPCA alto no próximo mês pode gerar um resultado melhor. Vamos olhar o fluxo caixa. O fluxo caixa, ele gerou 30 centavos, distribuiu 32 de fluxo caixa. O que é o fluxo caixa? Dinheiro que entrou menos o dinheiro que saiu. Não é lucro. É o dinheiro que entrou menos o dinheiro que saiu. Entrou dinheiro de juros e entrou dinheiro de amortização. A amortização, vocês podem ver aqui, que essa desse mês, de março, foi menor que o mês anterior. Porque houve alguns CRIs que foram amortizados, mas não utilizou ainda, normalmente o IPCA impacta aqui nessa linha de amortização, então poderia ter um IPCA mais alto. Então no próximo mês talvez tenha um rendimento mais alto aqui, e aqui vai vir mais ou menos nessa mesma linha. Em fundos imobiliários, a gente vê que ele fez outro aporte aqui, R$685 mil. Isso aqui é o aporte que ele fez no Student House, no fundo Student House da casa. Então, 32 centavinhos foi o resultado dele. De tudo que entrou, ele gastou um dinheiro aqui, mais um dinheiro para pagar as despesas do fundo, taxas administrativas, taxas de gestão, sobrou 30 centavos por cota aí e distribuiu 32. Kiko, o que você acha para o próximo mês? Para o próximo mês, não deve vir melhor aqui, por utilizar o IPCA de fevereiro. Vocês podem ver aqui que ele diz que usou o IPCA de janeiro. Então vai usar o IPCA de fevereiro. Então vai vir melhor aqui. Talvez ele consiga, sem problema nenhum, distribuir mais do que 32 centavinhos. Então 34 centavos. Então seria o meu chute. Impactando principalmente pelos PMT dos CRIs que possuem waivers de juros e amortização. Nesse mês, o fundo realizou um aporte de aproximadamente R$700 mil no HCST e recebeu um valor próximo em dividendos na sua alocação do fundo do HG11. Então, vamos dar uma olhada na carteira, que é o histórico de rendimentos dele. 32 centavos. Rentabilidade de cota patrimonial. Estranho esse gráfico aí. Mas vamos lá. Ele tem 80% de CRI, 18% de fundo imobiliário, muita coisa de fundo imobiliário, né? 2,1% em caixa. O caixa dele está subindo, né? 5,58 diminuiu do mês passado para cá, mas eu falo subindo porque teve um tempo atrás estava 0,6. Aí 58% é sênior, mas a gente já viu que tanto faz ser sênior, subordinado ou mezanino, na hora que dá calote deu calote em todo mundo. A carteira é IPCA mais 10,6 e é 91% IPCA. Aqui os CRIs, a gente vê os que estão verdinho aqui, são que estão adimplente, mas com carências, né, com waivers. Os amarelos estão em negociação, então tem muito ativo aqui em negociação.
e os vermelhos são vencimentos antecipados. A gente pode notar aqui que não temos, e os adimplentes são os verdinhos com a setinha. A gente não tem nenhum com vermelhinho mais, antes tinha. Aí com as assembleias fizeram as negociações. Quando a gente olha os corporativos, verdinhos tudo com waiver, só um pagando normalmente. No mercado secundário, o HCTR11 tem uma boa liquidez, está aí com 30 milhões por mês, né? Isso aí dá uma média de 1,5 milhão por dia, é uma boa liquidez. E aqui um pouco de cada ativo. Ele não traz aquele quadro de quantos estão em dia, quantos não estão em dia, mas dá para a gente ver que a carteira está bem negativa, muita gente com waiver aqui no HCTR11. Pessoal, então, para o próximo mês, a renda que vai ser apresentada na quarta-feira que vem, que é o 5º dia útil desse mês, a gente já prevendo aí que a renda deve ser ou igual ou um pouquinho maior se utilizar o IPCA de fevereiro como referência para a correção monetária. Então, se utilizar, deve ser ou igual, 32 centavos, ou talvez chegue até 34 centavos de renda. Não acredito de renda melhor do que isso, porque não está tendo melhoras nos pagamentos, de modo geral, em comparação ao mês passado, que só gerou 30 centavos. A única coisa que eu vejo que possa ser a melhora é utilizar o IPCA de fevereiro para o mês. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.